Adorei, porque levou dos outros e não do meu. Não pode funcionar desse jeito, porque o dano é ao campeonato. Alguns clubes são mais prejudicados do que outros, geralmente aqueles que têm os melhores jogadores. O próprio Edu Afonso acaba de nos dizer a quantidade de jogadores do São Paulo que foi embora para seleções que não a brasileira. Sim. Ainda com uma dúvida em relação ao nosso Arboleda. Flamengo tem esse problema, Grêmio, tantos times envolvidos no Campeonato Brasileiro lidam com isso. Mas a gente tinha aquela coisa, foram só 3, né? O Bento, o Endrick, o Arana e o Endrick. Um de cada. Agora, o Endrick já estava fora, né, também. Isso. Agora, o Rafael do São Paulo. Aí é uma questão de quem são os jogadores suplentes para o caso daqueles convocados se machucarem. É óbvio que ninguém poderia imaginar que o Ederson quebrasse um osso da face. Sim. Foi naquele jogo que ele não queria ter sido substituído. Sim. Contra o Tottenham, jogada com o Cuti Romero. Exatamente. Ele sai irritado. Ele sai irritado. Talvez ele tenha saído irritado porque percebeu que alguma coisa mais séria tinha acontecido. Então, aquele chute que ele deu na garrafa ali tenha sido, eu provavelmente vou perder a Copa América, não vou poder ir para a seleção. Talvez, né? Mas a comissão técnica tem que ter as suas cartas para manter o nível e com o Rafael o nível está mantido. Ele é um ótimo goleiro. Pena para o São Paulo que o perde e a torcida do São Paulo, claro, também não gostou. Pois é, tem isso. Zupac, como é um prejuízo muito grande para o São Paulo, né? E se falava isso, não tem tanto prejuízo. O Bento é muito importante também para o Atlético, é verdade. Mas o Galo vai conseguir administrar de alguma forma e substituir o Arana. Agora, para o São Paulo vai ser muito difícil ficar sem o... Para ser bem sincero, olhando, eu não vou nem considerar o Palmeiras e o Endrick, porque tem a situação do Endrick da negociação. Olhando para o São Paulo e para os Atléticos, do ponto de vista de importância e de reposição, eu ainda vejo o Atlético Mineiro como o que mais vai sentir. O Guilherme Arana, ele é um dos 2 ou 3 principais jogadores do Galo na temporada. O Rafael é muito bom goleiro, mas o jogo do São Paulo depende menos do goleiro, depende mais dos jogadores de linha. Mas é claro que é uma ausência importante. O Jandrei não é mau goleiro, teve no São Paulo alguns bons momentos quando entrou, outros momentos mais instáveis. Mas o Jandrei faz parte da leva de goleiros que o São Paulo tem e teve que não se firmaram na posição. E o Rafael é um goleiro que engavetou a pauta. Porque nos últimos anos, programas todos de TV, como o nosso, discutiam a cada instabilidade dos goleiros do São Paulo, e foram muitas, a dificuldade que o São Paulo tinha de achar um goleiro depois que o Rogério se aposentou. E o Rafael botou a pauta na gaveta, porque ele acabou com essa conversa, não se discute mais. O Rafael é um goleiro experiente, acostumado com times grandes, campeão, não como titular, mas campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, etc. e tal. E no São Paulo ele tomou conta da posição e foi muito importante na reta final da última temporada, na Supercopa que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Então vai ser uma ausência sentida, é um cara de confiança do elenco e do próprio Luiz Beldia. O Jandrei, se tiver num bom momento, consegue tapar o buraco e são poucos jogos. Não acho que vai comprometer a temporada do São Paulo, mas claro que para o Luiz Beldia, para o torcedor do São Paulo, má notícia. Para o Rafael, ótima notícia. Reconhecimento do trabalho. Seleção brasileira é coisa muito boa e muito importante para o jogador. Não esqueçamos disso. Pois é, 9 rodadas então de Campeonato Brasileiro. Né? No mínimo 7. Até 9. E aí a gente também não sabe agora como é que vão ficar com essas 2 paralisações, como é que vai ficar essa remarcação de jogos, né? Já que o campeonato foi paralisado nessas 2 rodadas. O esquerdo, e esse lateral esquerdo pode ser o Alexandro, que está na Juventus da Itália em fim de contrato. O São Paulo vai atrás de um volante para substituir o Pablo Maia. O São Paulo quer um primeiro volante e eu vou trazer algumas informações importantes do São Paulo que já monitora jogadores nessa posição. E a informação que eu trago para vocês é que o São Paulo sim tem interesse no Alexandro. Alexandro é um jogador que está em fim de contrato com a Juventus. Já houve um contato da diretoria com o Alexandro. O Alexandro ainda não está decidido, né? Ainda não está definida a volta dele ao Brasil, mas vê com bons olhos o São Paulo, sim. Alexandro vê sim com bons olhos o interesse do São Paulo voltando ao Brasil. Existe essa possibilidade?
sim, é grande a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro e o São Paulo já aparece como um concorrente muito forte nessa briga. O que pega nesse momento? E o Muricy Ramalho confirmou. O Muricy Ramalho, inclusive, conhece o jogador. Eu até brinquei com o Muricy, falei, Muricy, pô, liga pra ele, fala, aí moleque, fomos campeão lá no Santos, vem ser campeão aqui comigo, enfim. O Alexandro é um jogador que conhece, trabalhou já com o professor Muricy Ramalho. O São Paulo tem, assim, já a noção muito clara de que não é uma negociação fácil. Mas trouxe o Lucas, trouxe o Rames. Sim, o São Paulo hoje se vê num patamar diferente nas negociações, né? A diretoria, o executivo de futebol, o Rui Costa, que faz esses contatos, que negocia, assim com o Belmonte, claro, com o aval do presidente Júlio e também do Muricy Ramalho, né? A direção do São Paulo entende que é possível montar um projeto para trazer o Alexandro. Obviamente, não depende só do São Paulo, depende do jogador também topar e também se vão aparecer e devem aparecer concorrentes interessantes e importantes nesse momento para o jogador, dentro e fora do Brasil. Mas o São Paulo tá ali, mandou, já sabe o Alexandre o que o São Paulo pretende com ele, né? Tem um projeto esportivo, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, disputa de títulos, tem jogadores experientes, tem um elenco muito forte e um ambiente muito bom. Um treinador que está cada vez melhor no São Paulo, então tá tudo ali na mão do Alexandre. O Alexandre vai definir e o São Paulo se apresenta como um candidato forte, sim, para a contratação. E até o Muricy Ramalho disse, né, um jogador que pode fazer ali terceiro zagueiro, já tem feito isso no futebol europeu, tem uma questão de uma saída de bola, é um jogador que tem uma experiência de muito tempo do futebol de grandes ligas que disputa na Europa, então seria um senhor reforço, mas ainda não está nada encaminhado, as conversas vão seguir na abertura da janela, aí sim a coisa vai afunilar. E o São Paulo também está de olho num volante, porque a lesão do Pablo Maia foi uma lesão séria, fez a cirurgia, 4 meses mais ou menos, pode ser até 4 meses para ele voltar, seria já fim da temporada, e o São Paulo entende que o Luiz Gustavo é um jogador importante, é um jogador primeiro volante, mas quer ter mais uma alternativa. O São Paulo tem jogado com Bobadilla e Alisson, são 2 segundos volantes, né? O Bobadilla já disse que gosta de jogar como segundo volante. Alisson e Galopo, 2 segundos volantes, entendeu? 2 jogadores de saída. Então, a ideia do São Paulo é ter um jogador que roube a bola, e saia construindo, destrói jogada e constrói, destrói e constrói. É o Pablo Maia. É uma situação em que o São Paulo está de olho no mercado, está vendo nomes, tem esse cuidado também para não ver nome estrangeiro, para não estourar o limite, né, o limite de jogadores estrangeiros. Então o São Paulo avalia e na abertura da janela vai começar a se movimentar para tentar contratar um jogador substituindo aí o Pablo Maia, para ter mais uma opção também ali na volância, primeiro volante. Quero falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de o Tricolor faturar R$1.600.000. Você que é São Paulino, sabia que Emerson Royal, que já foi lateral direito da seleção brasileira, passou pela base do Tricolor? É por causa dele que o São Paulo pode faturar dinheiro. O Emerson Royal, que pertence ao Tottenham, de acordo com o jornal Bild, interessa a vários clubes europeus, entre eles Bayern de Munique, Juventus e Milan. A pedida do Tottenham para negociá-lo é de 29 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 160 milhões de reais. Se o negócio for confirmado, o Tricolor tem direito a 1% do valor total da operação por causa do mecanismo de solidariedade, uma cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O atleta, o Emerson Royal, chegou às categorias de base do São Paulo com 10 anos de idade e saiu com 15. E o Tricolor tem direito a mais ou menos 1% de cada negociação que envolva o atleta. Por isso esse 1.600.000, caso a operação seja confirmada. Os números falam isso. Os números falam isso. Não, acho que ele chegou muito bem, obviamente. Claro que já... Quando foi cogitado, acho, lá em janeiro, ele já deve ter dado uma pesquisada no elenco de São Paulo e ele já entendia, né, com que elenco ia se encontrar, porque ele chegou fazendo algumas modificações específicas e estratégicas que deram certo, então isso demonstra que ele já tinha conhecimento do clube e também, obviamente, um trabalho que tem muita energia, né, que transmite energia, transmite essa hiperatividade, né, que hoje um treinador tem que ter. São todos meios maluquinhos, né, os caras que hoje querem treinar
a ese nivel tiene que tener esa adrenalina y eso él transmite a los jugadores y también a la arquibancada, ¿no? Que vai junto. A postura dele. Sabemos como é o futebol do Brasil, muito cíclico. Poxa, tudo bem, daqui a 15 dias pode ser oposto, mas tomara que continue esse caminho, porque todos nós queremos que São Paulo seja, por lo menos, protagonista. Campeão de consequência, né? Pelo menos chegar numa final de Libertadores não é nada, arquibancada. O que eu acho legal é a história, né? Do Super Dia. Ele era Super Dia para nós. Ele era sparring nosso na seleção, ele estava nas seleções juvenis, sub-17, sub-20, ele tinha um futuro muito grande, mas lamentavelmente ele teve um problema, uma lesão, e teve que se afastar dos gramados muito novo. Tão novo que acho que com 27 anos ele já era treinador, deve ter sido um recorde, um dos treinadores mais novos da história, e ele também, não é que tomou na brincadeira, tomou a sério, e foi fazendo a sua carreira, primeiro na Argentina, depois no Equador, agora no Brasil. Por isso que eu desejo o melhor para ele, um grande abraço, tem muito tempo que não vejo ele. E a minha lembrança é isso, o Marcelo Bielsa gritando, Super Dia! E esse gritava, o Gano Coraçada que está na seleção uruguaia. Então, claro, um cara que teve que se reinventar no pior momento, talvez, na nossa carreira, que é uma lesão que te deixa fora daquilo que a gente sonhou na vida inteira. Valeu, obrigado aí, vamos por ceder um pouquinho do tempo. Sei que vocês estão correndo aí nesse reality. Vamos, podemos treinar nosso time. Boa sorte. Valeu. Muito bem, Cicinho, foi mais ou menos, mas os dois foram bem demais, o Lugano e o Sorin, nas opiniões. Você vê como é que é esse negócio do sou romântico, respeito, e eles dois elogiando o Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. A gente separou também para conversar com eles aqui sobre notícias do mercado. Alexandro no São Paulo. Seria uma boa contratação do São Paulo? Tá rolando. Tá rolando, né? Tá rolando. Com boa possibilidade? Boa possibilidade porque nas primeiras conversas o Alexandro sinalizou positivamente. Olha, projeto Libertadores, um time sólido, um time que tem jogadores experientes que ele, Alexandro, conhece. Ele foi jogador do Muricy. Então, assim, o que não está decidido ainda é se ele de fato vai voltar ao Brasil. Sim. Mas ele decidido voltando ao Brasil, o São Paulo está forte. Mas sai da Juventus, isso está certo? É porque ele não... É fim de ciclo. Já não vai renovar. Ciclo. Lá também tem fim. Cabe fácil no São Paulo. Ele em qualquer time, né? Em qualquer um, né? E o Zubeldia gostou da ideia do Alexandro porque ele pode fazer um terceiro zagueiro. E ele tem jogado assim na Itália. O Alexandro, que está na Juventus, foi campeão da Libertadores com o Muricy Santos. Naquele momento, assim, dividindo a titularidade com o Léo, né? Exato. Mas eu acho um grande jogador. Muito bom. Eu acho que às vezes aqui a gente também... A gente fala de torcedor, de esquecer as coisas. A gente tem uma rapidez de dizer que caras que a gente falou que eram bons viraram ruins, que eu não consigo... Não, a trajetória dele... No Santos, Copa ele do Mundo. Ele jogava no Sul, América Mineiro. América de Minas. Não, e jogou de volante o Danilo também. Os dois. Os dois no América de Minas? Pode ser volante, pode jogar mais aberto. 3, 4 funções. E ele evoluiu muito lá fora, fazendo outras funções também. Exato.